Pronto? Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui no nosso 32º Letra de Mulher, que é um projeto do Coletivo Marianas para divulgação de literatura e arte produzida por mulheres. É o nosso, acho que, o 8º, 9º ou 10º, até já perdi a conta, da nossa versão virtual, né, utilizando essa sala, que vai ficar disponível depois no canal Letra de Mulher e no canal Senhora Literatura, para quem quiser assistir. Hoje, especialmente, temos as duas autoras convidadas, como é de praxe sempre nos encontros do Letra de Mulher, trazer uma autora convidada, né? Hoje tem mais, né? Mais autoras, tem vários sapos aqui hoje, olha, a Janice com sapinho. E a intenção sempre do Letra de Mulher é entrevistar, conversar, e abordar essas autoras que participam como autoras convidadas, né? Já tivemos várias presenças, várias autoras convidadas e já discutimos a obra delas nesses encontros. E hoje o foco será, vocês podem fazer perguntas sempre, utilizem o chat ali para digitar pergunta ou para quem quer ler alguma poesia, alguma coisa, mas o foco será mesmo a gente rechear de perguntas as duas autoras que elas já têm livros publicados pelo selo Marianas Edições, né, que são livros impressos. Nós fizemos durante 3 anos essa experiência de reunir autoras, encontrar editoras parceiras e publicarmos os livros de maneira impressa, né, todas com a mesma identidade visual, e com essa pandemia, com os novos comportamentos a que estamos sendo submetidos, de utilizar as tecnologias, resolvemos, né, aderir à experiência de ter os e-books. De primeiro momento, essas duas autoras, a Elciana Goedet e a Neide Oliveira, elas já têm os livros impressos e foram republicações do mesmo conteúdo, mas de uma forma dinâmica para o e-book, utilizando a plataforma Amazon, né, utilizando todo aquele e-commerce, todo aquele suporte, e os livros foram republicados dessa forma, né, para alcançar leitores distintos, né. O projeto do coletivo de publicação de e-books foi uma alternativa que encontramos agora, é tudo experimental. Quem tiver interesse em ter o seu livro republicado ou um livro inédito publicado, é só mandar um e-mail para mim que a gente vai esclarecendo. Mas, enfim, o foco de hoje é rechear, então, essas autoras com essas perguntas sobre suas obras, o que as motivou a escrever, se foi o primeiro livro, o segundo livro. Então, olha, recheiem essas autoras de perguntas, tá? Porque elas estão aí e provavelmente elas prepararam alguma coisa para a gente. Eu encerro a minha fala, então, aqui, agradecendo a presença de todas as bruxas, não, as escritoras, né, as poetas, e damos seguimento, então, ao nosso 32º Letra de Mulher. Luciana. Oiê, eu fui sorteada para começar? Então tá bom. Bem, eu sou Elciana Goedert. Para facilitar, muitos não acertavam o meu nome e acabou que aqui em Curitiba eu virei a Cissa. E bem no período que eu estava iniciando nessa aventura literária. A escrita me acompanha há muito tempo, né? Eu escrevo desde a minha adolescência, acho que como todas nós escritoras, mas eu escrevia em cadernos e folhas, e isso se perdeu com o tempo. Aí, no período lá de 2010, que eu estava me divorciando, eu acabei me focando nesse tipo de escrita poética, que para mim acabou sendo uma terapia. E desde lá eu não parei mais, né? Peguei gosto. Deixa eu ver aqui, a Janice me perguntou se eu encontro dificuldades em escrever, quais? Olha, acho que é comum a gente ter aquele período de bloqueio, né? Bloqueio de inspiração. Mas, assim,
Eu não tenho dificuldade de escrever, porque, como eu disse, a escrita me acompanha já há muito tempo, e toda pessoa que tenha o hábito da leitura acaba facilitando também esse fluxo de palavras da escrita. Eu escrevia, no meu trabalho, eu escrevia muito textos técnicos, né, relacionados ao meu trabalho, produzia materiais, tutoriais, então eu não tenho essa dificuldade na escrita literária. Gosto da poesia, e ela vem e eu acabo escrevendo. Claro que a gente escreve, nem sempre o que a gente escreve a gente gosta, acaba mudando uma coisa aqui, outra ali, e eu digo sempre que eu lapido, né? Eu escrevo alguma coisa, dou uma olhada e vou tirando uma coisa aqui, colocando outra ali, então, até chegar no formato que eu gosto. Tá? Às vezes eu percebo que ela tá dando caindo, então me avisem quando... Só congelou a sua imagem, Luciana? Mas eu acho que você respondeu uma pergunta da Janice, agora ela acabou de te perguntar se você escreve em prosa ou em poesia, né? Então, é isso. Não sei se você chegou a ver a pergunta, mas a gente te avisa Eu vi quando aqui você agora. congelar. Uhum. Então, a minha internet aqui hoje está horrível, gente, e às vezes ela está caindo mesmo, me desculpem. Então, escrevo sim textos em prosa, mas a maior parte dos meus textos são em poesia, que é o que eu gosto mais. Eu não costumo fazer poemas com métrica, não sou muito chegada, mas uso muita rima, sabe? Gosto de rimar. E assim eu tenho produzido bastante material, deixo alguns guardados. Já publiquei 3 livros com poemas só meus, né? Publiquei um em 2014, que foi o Eu e a Poesia, e que agora a gente está preparando a versão e-book junto com a Andrea. Em 2016, eu publiquei, eu usei um pouquinho e publiquei meus poemas eróticos no Sob a Ótica de Eros. E em 2017, com a coleção Marianas, eu publiquei o Nutrizinho em versão impressa. E agora, relançando ele na forma de e-book, que é uma experiência bem, bem agradável, assim. Como eu falei para a André, eu nunca tive a intenção de ficar rica vendendo livros. Eu sei que isso não vai acontecer mesmo, né? Mas a possibilidade de saber que meus textos, meus poemas serão lidos por muitas pessoas diferentes, isso é bem estimulante para mim. Posso continuar? Tem alguém que quer perguntar mais alguma coisa? Andréia, dá um sinal que você está me ouvindo. Eu quero perguntar, eu estava pensando, tentando estruturar a minha pergunta aqui, como você já tem 3 livros de poesia, né? Você falou que esse material que você escreveu, eles são bem antigos, né? Antigos entre aspas, porque foi quando você começou a escrever e você lançou esses livros. Você escolheu também para publicar em e-book, para disponibilizar para o maior número de leitores, o seu livro que você lançou junto com o Coletivo Marianas. Eu quero saber se você vai continuar com essa sua produção, se você tem algum livro inédito, os seus poemas sempre são bem curtos, bem sucintos, né? Você faz homenagens a diversos eventos, utiliza muita rima, você pensa em mudar o seu modo de escrever? Vai continuar nessa mesma linha? Olha, eu não penso em mudar, eu gosto desse estilo de escrita. E tenho material que eu estou organizando, que é para o meu próximo livro inédito. Ainda não tive a oportunidade, porque né, a gente... Deu uma travadinha aqui na resposta da Oceana. Oi, tá caindo aí. Voltei. Então, eu estava falando que nesse período da pandemia, eu acabei só organizando, né, as escritas e pensei, com essa oportunidade de publicar o material em versão digital, facilitou. Então, até conversei já com a Andréia, que eu estou pensando em, né,
de repente, no final do ano, início de 2021, publicar também um livro inédito com os poemas que eu tenho guardado. Além disso... Opa, desculpa. Oi. Além disso, quando surgem oportunidades, sempre estou participando em antologias, né, com outros autores, e ainda hoje, quando eu estava preparando o material para esse evento, eu resolvi pegar todos os que eu tenho participado e fiquei até surpresa, porque já são mais de 25 antologias que eu participo, uma aqui, outra ali, né? Então, isso também vai aumentando a quantidade e o tipo de público que a gente atinge, né? Obrigada, Janice. A Janice está me dando os parabéns aqui. Tem uma pergunta que foi feita para você ali no chat. Você quer que eu leia para você? Por favor, Andréia. A Mari, Santa Brígida. Você seleciona um dia com horário para escrever ou a inspiração surge e você corre escrever e burilar? Como são esses momentos? Então, como eu disse agora há pouco, tem momentos que dá aquela pausa, né? Que a gente tem um bloqueio mesmo de inspiração. Mas geralmente eu escrevo assim, alguns temas chamam minha atenção, algumas situações. Eu sou muito observadora, então alguns fatos que acontecem à minha volta, ou eu vejo na mídia, isso acaba me trazendo inspiração para alguns escritos. A maior parte dos meus poemas, eles são construídos dessa maneira. Por exemplo, no Nutrisia, eu tenho um poema que eu escrevi no momento de situação que alguns de nós aqui presentes vivenciaram, que foi um ataque, né, do governo do estado contra os professores. A Fran é uma das pessoas que sabem que eu estou falando e estava lá com a gente. Então, eu fiquei em 2 dias em choque, eu só chorava e a maneira de sair aquilo de mim foi escrevendo. E eu escrevi um poema que fala sobre isso, né? Deixa eu achar ele aqui. Mas, assim, eu digo que é um poema-depoimento, porque ele narra, né, em forma poética, aquilo que eu vivenciei naquele dia. Tem um outro que eu escrevi após um evento que a gente vivenciou num evento nosso mesmo, do coletivo, elas leem eles leem elas, né, que foi lá no TUC. E a gente teve, assim, a trágica perda de um colega nosso que sofreu um infarto fulminante no palco. Aquilo também mexeu comigo, eu acabei escrevendo um poema. Então, geralmente são coisas que vão saindo, que mexem com o meu emocional, né? Como eu disse mesmo, é uma terapia. A minha forma de extravasar, às vezes, o que eu vivencio. Eu vi que mandaram alguma coisa aqui. Deixa eu ver. A Janice relatou a experiência dela, que ela falou que a escrita terapia é muito importante, e ela faz isso também. Ela começou depois do episódio do câncer, que ela atravessou em 2016, né? Então, tipo, a escrita como cura, foi o posicionamento da Janice ali no chat. Isso, a minha também foi mais ou menos isso, Janice. Eu estava passando por um período difícil de pós-divórcio, né? Sozinha com os meus 2 filhos, então, para não enlouquecer e não entrar em depressão, eu acabei indo para a escrita. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O fato de você, por exemplo, é sempre um ponto que a gente bate sempre, né? Que a mulher escreve, né, para se livrar desses fantasmas. É como se a escrita fosse um prolongamento da sua identidade e através da sua escrita ela se reconhecesse. É uma autoafirmação, é uma autoidentidade, né? Isso acontece muito. E por que as mulheres não expõem isso? Por que elas não mostram? Além de ser a terapia, eu acho que a outra terapia também é você mostrar aquilo para o público. Porque quando você mostra, você está dizendo assim, eu não tenho mais medo do que vão achar de mim. Eu estou publicando porque eu quero ter meu livro, eu quero expor isso, quero me ultrapassar. Então, eu acho que o desafio de você publicar um livro é isso. Conheço várias mulheres que têm muitos escritos e baseadas no que elas aprendem pela crítica literária, que é amparada pelos cânones, elas acham que elas não têm qualidade.
Mas, às vezes, como eu sempre falo para todas as escritoras, as autoras, às vezes você quer uma identificação com o texto, e por mais que você ache que aquele texto não tem uma qualidade literária que seja amparada pela crítica, ele vai ajudar alguém também. Além de ser uma terapia para você, ele é uma terapia para uma outra pessoa também. Então, eu tinha esse questionamento que eu te faço. Quando você foi lançar lá o Eu e a Poesia, você estava atravessando esse período conturbado, você resolveu escrever como uma coisa de terapia mesmo, e o que te motivou? Eu vou publicar o meu livro. O que foi esse pensamento? Eu quero meu livro. O que o livro significa para você? Então, nem sempre a poesia ou o texto, seja em prosa ou em verso que a gente escreve, ele é convencional, né? Muitas vezes, muita gente confunde, às vezes, o que a gente escreve como sendo uma coisa literal, né? Uma coisa que realmente a gente vivenciou, ou que está dizendo da própria pessoa. Mas alguns são uma forma de você até extravasar sentimentos no sentido de dizer da tua opinião sobre um assunto. No Eu e a Poesia foi uma maneira de eu me expressar, porque eu fiquei tanto tempo calada, tanto tempo numa relação tóxica, digamos assim, e presa, que eu não era, eu já tinha perdido a minha identidade. Então, esse primeiro livro, ele foi uma explosão para mim, eu me liberei. E diferente já do segundo, né, e do terceiro, que é o Nutrisia. O Nutrisia, ele é mais calmo, mais tranquilo, tem poemas diversos ali, né, tem poemas que eu construí, tem haikais, por exemplo, que eu construí quando eu tive a oportunidade de estar com o Álvaro numa oficina que ele me convidou. Então, também foram momentos onde eu busquei a melhoria da minha escrita. Tem poemas que eu escrevi, por exemplo, olhando o que estava acontecendo com uma outra pessoa, me colocando no lugar dela. Então, é uma maneira também de dar voz a quem não tem voz. Essa foi uma maneira também que eu encontrei de colocar os meus poemas, então, para as outras pessoas. Porque eu poderia escrever e deixar guardado, como muitas fazem, por medo de mostrar, né? Mas eu gosto também de dar a minha voz para quem se cala. Mais ou menos isso. Aproveitando esse gancho, né, que eu acho bem interessante, então a tua motivação para você publicar o seu primeiro livro foi você estava no auge, eu sou uma pessoa, esse livro refletiu essa sua decisão. A Neisi, eu acredito que foi o primeiro livro dela, pegando esse gancho de toda essa conversa, aconteceu isso com você também, Neisi? Por que você publicou seu primeiro livro? Bom, estão ouvindo direitinho? Eu comecei a escrever as minhas primeiras coisas mais ou menos em 2004, 2005, e eu tinha muita dificuldade de ver aquilo como poesia. Na verdade, nessa época que a gente começou a ter as câmeras digitais e tal, né, para fotografar, eu comecei a fotografar muita coisa que antes assim a gente não faria, e né, para gastar filme fotografando um braço de violão ou uma coisa nesse sentido. E eu comecei a pensar assim, meio que legendas para elas. Então, eu tinha muita dificuldade de ver aquilo como poesia. Para mim, eram umas legendas. E comecei a botar num blog que eu chamei de Notas de Rodapé, porque aquilo me parecia realmente uns apontamentos. Eu não tinha dificuldade de ver aquilo como poesia ou como qualquer coisa que tivesse um nome. Para mim eram notas de rodapé mesmo, coisas que eu ia pensando assim ao longo do dia e tal. Aí eu escrevia ali e publicava nesse blog. Sem muito filtro, sem muito cuidado com nada, não, né? Tipo, vou botar ali e se um dia eu quiser eu volto lá para ver, e se alguém gostar, que vá lá ver também. Não tinha muita pretensão de publicar. E eu conseguia manter uma regularidade bem interessante de postagem dessas fotos com essas minhas poesias que estão aí no livro, né? Que agora eu consigo até chamar de poesia, na época eu conseguia não. E
Aí aconteceu e, bom, o que se tratava nisso eram muitas coisas que eu estava conseguindo olhar naquele momento, né? Porque mais ou menos numa mesma época eu casei, tive filho, perdi minha mãe, mudei de casa, e isso foi muito confuso para mim naquela época. Sim, eu ficava tentando elaborar isso. Quando eu comecei a conseguir, eu comecei a escrever essas notinhas. Nessa época eu ainda morava no Rio, não tinha a menor ideia de que eu ia mudar para o Paraná. E quando eu mudei para cá, para Lapa, né, onde eu moro, né, não sei se eu sou carioca e moro agora na Lapa, na região metropolitana. Quando eu mudei para cá, eu tentei manter essa escrita, mas eu não conseguia escrever, porque a minha vida tinha mudado de tal forma que eu não conseguia escrever mais nada. Eu não perdi essa vontade de fazer aquelas notas de rodapé que eu fazia. E isso durou um período grande, assim, foram quase 10 anos, 8 anos por aí, sem escrever nada. Tentei aqui na Lapa, eu fiz algumas coisas para teatro com uma amiga, mas só tipo ajudando ela mesmo, assim, não com a minha identidade, digamos assim. Eu não conseguia escrever, mas eu também achava que aquilo que eu tinha feito ali precisava ter um destino. E muita gente me perguntava: o que que você vai fazer então com seu blog? Por que que você não faz livro? Por que que você não escreve? Eu falei: mas gente, isso não tem jeito de ser escrito. Isso faz sentido ali, com uma figurinha, com a fotinho que eu fiz. E de repente me chamaram para participar de uma antologia que era em homenagem a Hilda Hilst. Eu não consegui escrever nada para antologia, eu peguei ali no blog coisas que já estavam escritas, que eu achei que era mais dentro daquele universo da Hilda, mas eu gostei de ver aquilo escrito. E aí eu conheci a Andréia Maria Lourez num evento que teve aqui na Lapa, e a Mari, né? E depois no lançamento dessa antologia, eu conversei com a Andréia, ela falou que ia sair um box das Marianas, eu já tinha alguns livros, sempre achando que não ia dar para juntar nada que fosse formar um conteúdo coerente, assim, que valesse a pena ler. Mas eu falei assim, vamos ver, pelo menos eu fecho esse ciclo que eu abri e deixei interrompido. Depois, quem sabe, eu consigo escrever mais ou não. E aí eu juntei todas elas, separei assim pelos anos em que elas foram escritas, porque tudo foi mudando muito, né? E juntei no livro, e quando eu vi o livro pronto, cara, eu fiquei muito feliz, muito contente de ver pronto, assim. E daí entraram umas ilustrações que fazem parte de um outro trabalho, é um baralho que eu fiz com a minha irmã, que ela usa profissionalmente e tudo para fazer as terapias dela, uma coisa bacana. E acabaram entrando, ilustrando o livro, e eu fiquei feliz, assim, até me animei, tenho escrito algumas coisas, já juntei um materialzinho que, de repente, dá um outro livro. Vamos ver. Então, para quem não sabe aqui, então, a Neisi, né, ela é médica e a Elciana, ela se formou em biologia e trabalha agora na área de educação, né, na parte didática da biologia, né, então, eu não vejo, assim, normalmente a gente reflete sempre as nossas profissões e as nossas coisas dentro da escrita. A Elciana, dentro do Nutrisia, ela tem várias temáticas, né, que são os eventos que ela acha interessante para escrever os poemas, e a Neide é uma coisa mais de vivência, né, existe, mas nada que você consiga identificar, olha, essa aqui é médica, e essa aqui, ela é professora de biologia, não é bem professora, né, Elciana, mas trabalham e eu também não tenho essa extrapolação das profissões, é mais o contato humano mesmo, né? Ambas, as autoras, elas trabalham com a visão humana sobre os acontecimentos e não deixam transparecer as suas profissões dentro desses livros, né? É uma observação que eu faço nos dois livros. Eu queria aproveitar e perguntar para as duas dos títulos, porque hoje aqui é o lançamento das versões em e-book dos livros que já foram impressos, né?
A Neide, o nome do livro dela é Avesso Reflexo, e a Elciana, Nutrisia, que eu falava Nutrísia antes, né? Eu não sei, me corrige, Elciana. Quero perguntar especificamente para as duas, pode fazer um troca, por que que vocês escolheram, a coisa mais difícil é a gente escolher um título para o livro, gente. Por que que vocês escolheram esse título? O Nutrisia, eu me aventurei e criei a palavra, né? Eu brinquei com a junção da palavra nutrição e poesia. Porque, para mim, buscando até várias citações que a gente conhece, a poesia ela é alimento para a alma. E essa foi a minha intenção quando eu organizei o Nutrisia. Era oferecer esse alimento para as pessoas que gostavam desse prato. Então, na apresentação eu falo justamente sobre isso, na apresentação do livro, da forma como eu preparei esse prato, né, muito especial e estou oferecendo para as pessoas. É isso. Bom, falar então do Avesso Reflexo, quando eu comecei então com esses blogs, eu tinha o Notas de Rodapé, que era onde eu botava essas legendas que hoje eu chamo de poesias, e comecei a escrever. Quando você começa a escrever, você vai escrevendo, né? A coisa vai ganhando, e eu comecei a escrever uns pequenos contos ou crônicas, e eu separei eles então num outro blog que eu dei esse nome de Avesso Reflexo. Esse blog do Avesso Reflexo, quando eu vim para cá, eu distingui ele. Depois eu refiz, mas já com a participação da minha prima e da minha irmã, com outras finalidades, que não de publicar aquelas crônicas. Inclusive, alguns fragmentos dessas crônicas que eu não perdi, nessa época assim não tinha as nuvens, a coisa assim para a gente salvar mais, né? Eu perdi a maioria das coisas, algumas coisas que eu mantive aí, estão no livro, são os textos mais em prosa que tem, mas eu só fiquei com fragmento, e aí eu fiquei com o nome que eu achei bacana, resolvi manter, que achei, em homenagem a esse blog que já foi, assim, não tem um sentido maior, não. Calhou, né? Calhou de ter o espelho ali e o avesso reflexo. Eu tenho dois comentários aqui, um da Nay, né? Nayara, eu acho que é Nayara o nome dela, dar voz. Incrível sua experiência e expectativas sobre escrita, Luciana. A Neisi faz um trabalho muito bonito, acompanho ela pelas redes sociais e por lá conheci o coletivo Marianas. A Joema está parabenizando aqui também, e ela cita que ela assistiu um YouTube sobre a Clarice Lispector, que se não fossem as adversidades que ela tinha atravessado, ela não teria escrito os textos. E menciona também nesse vídeo que ela viu a história que ela teve em Berna, em um casamento tradicional, e ela sendo o que foi. Então, coincidentemente, a motivação, né, das escritoras ela é extremamente distinta, mas calhou aqui a Neise, ela já escrevia, mas o reflexo, a concretização da escrita, o livro, veio depois que ela já estava com a santa assentada na Lapa, que ela já conseguiu reunir aquilo num objeto físico. A Elciana foi depois daquele período que ela teve, que ela estava se recuperando a sua identidade perdida, talvez eu possa dizer isso, e o livro refletiu isso. Gosto sempre de pontuar que cada livro que a gente tem é uma experiência, né? Ele reflete alguma coisa, ele não é uma coisa vazia, só quero ter um livro. Ele reflete. Cada livro meu também é assim, é uma fase que eu atravessei, é como se eu fechasse aquela etapa. Agora eu quero partir para outra. Vou publicar todas essas coisas que eu escrevi e vou começar do zero, né? As experiências são extremamente distintas, né? É, agora que vocês já explicaram o título e a gente já situou o que vocês fazem profissionalmente, eu não sei se vocês prepararam alguma coisa, ficaram confabulando as duas para apresentar para a gente? Bom, antes de responder isso aí, eu falar que a Nayara está aqui, né? Está assistindo, ela desenha muito, ela é uma artista plástica, além da profissão dela, que é muito linda, de professora, que ela é muito boa nisso, mas ela tem uns desenhos, umas coisas muito lindas, e um dia, quem sabe, a gente dá uma certa de fazer junto, né? E umas ilustrações, as coisas. Eu ia gostar, Nayara.
Então, Estamos acionando aí as ilustradoras para fazer as capas dos e-books, hein? Já sabe que eu estou de cupido de e-book. Quem faz capa para quem? A capa é sempre importante, porque é uma leitura, né? No e-book, situando as outras autoras nas versões impressas dos livros do Coletivo Marianas, todas tinham a mesma identidade visual, mas mudava a cor, o título e o conteúdo, porque foi uma forma de a gente também não se preocupar em diferenciar. Éramos todas com o mesmo objetivo, que era dar voz às mulheres, dar voz a nós mesmas, e a cor nos diferenciava. Agora, no e-book, eu acho que cabe outra, né? A gente está com mais tempo para escolher a capa do jeito que quer. A Delciana, eu meio que impus a capa para ela, né, Delciana? Desculpe. não, mas eu gostei da cerejinha. Que eu coloquei um ramo de cereja porque eu achava que tinha a ver com a nutrição. Foi uma interferência minha. Eu disse para ela, você pode dizer não. A capa do e-book da Neisi foi a filha dela que construiu, é a Lua, né? O planeta Terra naquele eixo e tem o avesso e o reflexo, ficou bem bacana. Então a gente está fazendo essa experiência também de uma outra participante do grupo ler aquele livro e expressar através de uma ilustração. Foi uma coisa que deu certo com a Laura, num e-book que fizemos, que é uma antologia coletiva, que muitas participaram, né? 26 autoras participaram, e a Laura foi a ilustradora e ela fez a capa. Então, a ilustração, a poesia, o texto escrito, tipo que é diagramado, eles se somam, né? Então, a Nayara aí já está invocada para fazer capas para os e-books das outras autoras. Verdade, é uma maneira de divulgar o trabalho também delas, né? É importante, não só nós, escritoras, mas como o coletivo mesmo tem esse objetivo de divulgar o trabalho das mulheres, então a gente está divulgando a escrita e divulgando também o trabalho, a arte das ilustradoras. A gente está casando as duas coisas, acho legal. E o plano de vocês para nós? Querem ler alguns poemas? Vocês vão fazer alguma coisa? A gente está aguardando. Então, a gente pensou em falar nesse nosso processo criativo, né? E daí, a partir de então, fazer a leitura dos poemas dos nossos livros. Eu escolhi aqui 3 poemas, não sei se eu vou ter tempo para isso, 3 poemas da Neice e um do meu livro. Diga aí, Fran, posso reduzir, mantenho? Essa sala não vai cair, então a gente pode ler. Falando aqui está tranquilo, né? Pode ler. Tá, Se então... eu pego e entro e falo, opa, acabou o tempo, mas temos tempo. Tá, eu vou ler uma curtinha do que inicia o livro, né? Além da apresentação, eu escrevi rapidamente, assim, um poeminha de 3 versos, que diz assim, o título dele é o título do livro. Poesia é essencial para viver de bem com a vida, para a saúde mental. Porque essa era a minha ideia, né? De apresentar, então, um material para vocês. E o outro que eu gosto muito e que eu acho que assim, esse é bem confessional mesmo, né? É uma poesia confessional, que se chama Caminhante. Hoje sei onde piso, olho para frente e sinto meu chão. Desvio dos cacos, ando sem pressa, aceno com a mão. Em caminhos espinhosos, desvio para os lados. Fico na ponta dos pés para diminuir a pressão. Quando farpas me ferem, sento numa pedra e retiro. Não resmungo, não desisto. Nem vou por onde querem. Hoje, confio em mim, no meu instinto, na minha força. Sou dona do meu mundo. E se surgirem obstáculos, aprendi a voar. E também aqui eu gostaria de ler os poemas que eu selecionei da Neisi, né, do livro dela, do Avesso Reflexo, e assim os que chamaram mais a minha atenção. O primeiro se chama Autorretrato 1 e 2. As palavras serão sempre poucas. Não se engane, não é calma, é velocidade. Voracidade por trás da placidez.
Também não existe precisão, tudo é incerto, tudo verdade, tudo ilusão. Olho todo dia o espelho, às vezes me reconheço, às vezes não. Como é mesmo esse rosto que tenho? Quem você vê quando olha para mim? Estaremos juntas um dia às 3. A que vê, a que é vista, e essa outra que é só reflexo. Então, trocaremos de lugar. Belíssima, Neise, amei esse poema. Eu já tinha gostado quando eu adquiri o livro impresso. E sempre a leitura, o interessante do poema, você lê ele diversas vezes e cada vez que você lê, ele te traz uma outra informação. Acho que é o momento que a gente vive, né? E ele casa, às vezes, com algumas coisas, com alguns sentimentos que a gente tem. O outro que eu separei aqui chama-se Nietzsche e Borboletas. Super-homens, formigas, um Deus que dança sem parar, enquanto tudo em volta pulsa, e eu, pequena, apenas sou. Borboleta a meu modo, de asas transparentes e sangue verde, depurando apetites de lagarta. E o último chama-se Palavras. As palavras envelhecem nos dicionários. Um longo alfinete atravessa-lhes o dorso, mariposa sem lâmpada. Me entendo com meia dúzia delas e o silêncio. Minha alma habita o enorme espaço entre as linhas. Parabéns, Neisi. Sucesso para você que venda bastante e-books. Obrigada, Ciana, muito obrigada. Assim, quando a gente escuta as coisas que a gente escreveu assim com outra pessoa lendo, é muito emocionante, eu acho, porque é outra coisa, né? É totalmente diferente do que de você, da maneira que você fez, e você sente uma revigoração nisso. Assim, parece que aquele negócio frutificou. Eu acho muito bonito. Adorei essa leitura, fiquei muito feliz. Posso ler o seu agora? Claro, uma honra. Então, vamos aqui. Tem que abrir aqui o Kindle. Já está marcadinho aqui, mas o negócio ficou aberto, travou. Olha, astroterapia. Eu adorei esse. Astroterapia. Gosto da rebeldia da tempestade, do zunir do vento e do clarão, mas as estrelas contam a verdade, do qual muitos não têm noção. Somos seres tão insignificantes perante a imensidão do universo, embora alguns sejam pedantes, fato esse muito controverso. Somos nada perante os astros, minúsculos grãos de poeira. Aqui só deixamos rastros, ter soberba é uma asneira. Admirar o céu estrelado deveria ser uma terapia. Refletir ou ficar encantado, esperando amanhecer o dia. Esse eu gostei muito, que é uma coisa que eu faço muito, ficar olhando o céu. Adorei. Tá? E o que eu gostei muito, muito, muito são dos seus haikais. Agora, eu não sei se eu me aventuro muito a ler, não, porque eu sou ruim de ler o haikai, que tem todo um jeitinho diferente, né? Então, Pode acho se que eu não vou me aventurar. aventurar a ler, não. Não, pode ir. Vai lá. Vamos lá, então eu tô achando eles aqui, porque eu gostei demais, achei muito legal. Enquanto eu vou localizando aqui o haikai da Oceana, eu vou ler aqui um meu, que está na lateral, na capinha, no final do livro, que se chama Contramão, que diz assim: lua cheia amarela, asfalto ainda quente, caminho no sentido contrário aos carros, às pessoas, à lua. Lua cheia amarela,
Todo mundo tem pressa, todo mundo tem rumo, todo mundo alguma coisa busca. Quando eu estiver voltando, te encaro de frente, lua. Isso aqui para eu correr aqui, para eu chegar lá nos haikais da Oceana, que o meu negócio aqui tá meio lento. Olha, um outro da Oceana que eu gosto muito, que passou aqui, que é o Carnaval dos Bardos. Somos do bloco da poesia, sonhos, amores e ilusões são nossas fantasias. Abraçados a rimas ou atrás dos versos livres, jogamos confetes para cima e com a tristeza fazemos folia. Esse eu também gostei demais. Tá chegando lá nos haikais. Haikais, tá aqui. Por detrás da nuvem tímida surge a lua, encanto o homem. A lua de prata reflete minha retina, inicia a serenata. Folha orvalhada, um casulo estremece, nasce a borboleta. Fim do outono, folhas secas no chão, hora do quentão. Saio do mercado, erro a rua, ao ver a luz, GPS desorientado. Chuva de verão, o piá jogando bola, mergulha na poça. Cara, eu adorei, assim, eu li aquele da lua para emendar nos da lua, mas eu não sou a melhor leitora, não. Mas são muito lindos, a Oceana está de parabéns. Obrigada. Tem alguns comentários ali, a Shirley, a leitura de Oceana, com todo esse carinho, foi a Mari Santa Brígida que falou, né? Realmente, quando você lê o texto de uma outra autora, você, além de proporcionar que ela escute na sua voz, você vê que teve um cuidado na leitura, né? Essas coisas, elas são importantes. As pessoas falando que tá bonito, ou uma que quase choro aqui, eu acho que foi pela emoção mesmo de você ler o poema da Neisi. A Shirley pontuou que agora a gente está atravessando uma nova experiência, que a gente está metendo a cara aí nos e-books, vamos ver o que acontece, quando todas perderem o medo, né, de publicar, porque tem um alcance muito grande, né, a gente alcança as pessoas que estão acostumadas, a gente não está acostumada com isso, mas tem muita gente que está acostumada, e já que o nosso objetivo é levar a nossa voz adiante, não só para o nosso círculo de conhecidos, né, mas para as pessoas, às vezes, que a gente acha que nem imagina que podem tocar, né. Eu queria ler um poema aqui eu vou ler um poema de cada, né? Enquanto alguém pode fazer alguma outra pergunta, eu vou ler um poema bem propício para o dia de hoje, da Elciana Nutrisia, que ela escolheu a cor rosa, né? Para o livro dela, para o livro impresso. O poema da página 76, eu vou ler o impresso, né? O e-book está lá bem bonitinho, dentro do meu aplicativo. A sombra. Não era vista, camuflada sofista, mas era percebida, fria, ressentida, destruidora, perturbadora, vampira, maligna, nutrindo-se do medo de quem se resigna. Ao intimidar de seu dedo, julga-se ameaçadora, mas no fundo, amadora. Perigo patético, falar retórico, dizendo serem do coração atos que fogem à razão. Passou seu tempo, aceite. Sem relutar, pare de assombrar, é mero fantasma. Veja, não passo disso, não passa disso. Desfaça a carapasma, quebrou-se o feitiço. Esse poema é um poema para ser lido no espelho, quando a gente quer falar com a nossa sombra. Tanto que eu até errei aqui o verbo, que era não passa disso, eu falei não passo disso. Parece que eu estou lendo para minha sombra esse poema. Então, quebrou-se o feitiço, olha. Uma dica para vocês, peguem o poema da página 76 do livro de Elciana e leiam isso para o espelho, porque vai ser revigorante. Eu vou ler, né? Agora, falando em espelho, porque para mim o avesso, o reflexo do título, a leitura que eu faço é também uma mulher ao espelho, não sei, é a minha pira aqui do livro da Nisi. Bonecas. Caixas embrulhadas em papel pardo sobre o armário da avó. Preservadas de mim, minhas bonecas não podiam brincar. Aguardávamos, sonhadoras, o dia da faxina grande, da troca dos papéis, do desembrulhar de tudo. Dia de festa, de vez em quando chegava. Intervalos e esperas, esquecimento. Os olhos tornaram-se opacos.
A pele de vinil desbotou. A mãe não sabia que bonecas envelhecem na caixa. Uma culpa sem graça nos seus olhos negros, mais infantis que os meus. Perfeito esse poema. Quem são as bonecas aqui? Os reflexos? Vocês têm mais alguma coisa pontuada dos seus livros, queridas autoras? Bom, agora o que eu quero ver, acompanhar aí como é que vai ser essa evolução do e-book, né? Eu ainda não estou fazendo grande divulgação dele, assim. Estou esperando passar esse período de eleição, porque as pessoas, para ver se a coisa senta mais um pouquinho, para trabalhar mais nessa parte da divulgação dele, pensando aí algumas estratégias. Essa foi, acho que, a primeira vez que a gente parou para falar dele, né? Dele do avesso também. E eu acho que vai ser um caminho bacana, assim, para dar mais alcance, para dar mais visibilidade, para a gente poder mostrar o nosso livro, independente dele ter acabado, de você ter que depender do correio, de enviar, enfim, populariza, facilita, né? Talvez não seja ainda a forma ideal, ou quem sabe é coisa que a gente vai aprender, só a gente tem que entrar e ver como é que é, para a gente ver o que, que vale a pena, como fazer um próximo, se vamos fazer. Eu acho que é um caminho interessante para a gente desbravar aí, né? Tá todo mundo já fazendo, por que nós não, né? Vamos fazer sim, É o avesso reflexo do impresso. não é? Pois é, então. É o reflexo. E, bom, é isso que eu queria dizer. Vocês querem. Então, eu queria Ah, fazer uma tá. pergunta, então, já que vocês não falam, eu falo, né? Ó, Neise. Neise poderia comentar sua participação em outras coletâneas de cunho feminista, como a que está no livro Quem Dera o Sangue Fosse Sol da Menstruação? Ah, que legal falar sobre isso, sim. A quem dera o sangue fosse só a menstruação, tá para sair um segundo volume, tá? Já está pronto da editora, vai sair daqui a pouquinho. Eu espero que quando saia esse segundo volume a gente já possa até, quem sabe, ensaiar alguma coisa presencial, porque eu fiquei feliz de estar nesses dois livros, estou tanto no primeiro quanto no segundo. No primeiro eu conheci aqui em Curitiba a Dani e a Ju, que são sensacionais. Tem muita coisa boa mesmo naquela antologia. As reuniões que a gente fez para lançamento dela foram assim muito bonitas. Teve a participação, as pessoas ficaram muito envolvidas, muita gente que eu nem esperava que pudesse gostar. Foi atraída para o livro, para a temática, pelo título também, né? Ficou muito impactante, eu acho. E tá saindo o segundo, que eu também participo, tá? E daqui a pouquinho eu vou estar aí divulgando eles para vocês. Além desses, eu participei dessa em homenagem a Hilda Hilst, também só tinha, acho que autoras nessa antologia. E eu tenho gostado muito assim de participar desses projetos, desses coletivos, conhecer pessoas bem bacanas que estão neles e que fazem trabalhos que a gente nem imagina, né? Nesse do Quem Dera tem parte de artes plásticas. É muito legal, eu fico muito feliz e também de sair, porque normalmente as coisas que eu escrevo, elas não são tão explicitamente envolvidas num tema político e tal, mas isso não quer dizer que eu não tenha essa visão, essa coisa. Então, quando eu participar desses trabalhos mais focados, para mim eu acho muito bacana, assim, me situa mais, assim, sai daquele minha conchinha de muito existencial, que é as coisas que eu escrevo, para uma coisa mais temporal, mais participativa, e eu fico muito orgulhosa, muito feliz de estar participando deles.
Eu sempre falo que o ato de da mulher escrever, de publicar um livro, já é um ato político. Mesmo que você não tenha o ativismo ali declarado, porque existem poemas ativistas, né, que eles são específicos para aquilo, mas só isso já é e a escolha das antologias que você participa também é um ato político. Você está participando de uma antologia que tem um título para lá de revelador, quem dera o sangue fosse sol da menstruação, já está dizendo, a escrita da mulher, ela é muito denunciativa da condição da mulher, tanto das suas demandas interiores quanto das exteriores. Então, isso já é um ato político. Nós somos políticas aqui. Eu não preciso defender um partido ou ser explícita, mas o fato de confrontar todo o mercado literário e de colocar a sua publicação em público, isso, para mim, é o ato mais político que existe, né? Política também é a Jaguatirica ali mudando o cenário para o cosmos, isso também é um ato político, só um comentário. E aproveitando o lance das antologias e das coletâneas, que às vezes a gente acaba participando, a Elciana participa de um outro grupo também, né, que é a Confraria da Poesia. Isso, a Qual que é Confraria o objetivo de publicar nessa... O que é esse grupo e por que você participa dessas antologias? A Confraria da Poesia Informal, eu acompanho, faço parte desse grupo desde lá do início, desde quando eu comecei mesmo a escrever as minhas poesias, porque em 2011 eu estava num outro grupo do Facebook, que era mais de poetas aqui de Curitiba, e tinha uma poeta de Petrópolis, que é a Luana Lagreca, e ela me convidou para conhecer o grupo da da Confraria da Poesia Informal, que é lá de Petrópolis. E esse grupo ele se expandiu e hoje abarca poetas do Brasil inteiro. E durante todo esse tempo a gente publicou antologias, né, na confraria, foram 3, a última a gente parou em 2015, daí deu uma pausa nas publicações, mas agora, durante esse período da pandemia, o grupo se reuniu novamente para poder se expressar e poder levar poesia para as pessoas. Como a gente não tem os saraus que a gente sempre frequentava, né, a gente está fazendo isso de forma virtual. Então, aos domingos de manhã, todos, né, durante a semana tem um preparo, a gente tem um tema e manda um poema. Às vezes esse tema é social, sim, é denúncia, às vezes divaga por outros assuntos, assim, que são sempre escolhidos coletivamente, né? E hoje, em especial, a gente vai ter um sarau extra, que vai ser um sarau denúncia, né? O tema dele é bem feminista, digamos assim, né? Vai ser logo mais às 20 horas. E ele vai falar sobre o não fica bem. Quantas vezes nós, mulheres, ouvimos o não fica bem para você isso, não fica bem essa roupa, não fica bem sair com tal pessoa, não fica bem para uma mulher casada. Então, abordando justamente essas amarras que a sociedade impõe para a gente. E lá no grupo, a gente também tem um outro olhar, né, sobre a liberdade feminina, só que a gente está num grupo misto, não é como marianos, que são só mulheres. E a gente aborda também e acaba trazendo para os homens que fazem parte, né, do grupo, também olhar o que é ser mulher, e ainda mais o que é ser mulher enquanto escritora, num ambiente onde a maioria ali são homens, como que a gente pode colocar nossa voz também, né? Então, a Catarina Maú, que é a coordenadora, ela tem essa visão, né? Ela faz, às vezes, soar a voz feminina, né, através dos poemas dela, e ela chama a gente também para isso, né? Hoje, se vocês tiverem oportunidade, assistam o sarau às 20 horas, e vocês vão ter uma ideia de como que é o funcionamento desse grupo. Ele é bem interessante, e convido também quem quiser participar, tá? Escrevendo os poemas. Eu convido agora os que estão com o microfone desligado, quem quiser fazer alguma pontuação pelas autoras, alguma coisa, só levantar a mão e acionar o microfone. A Marli, pode falar, Marli.
Eu gosto muito das flores, então eu gostaria que a Luciana e a Neisi me falassem que flores que vocês gostam e que cores. E com a Neisi, eu quero tirar uma dúvida se é ela que escreveu também, é participante do Conexões Atlânticas Antologia 3, que eu não me lembro dela, assim. Então eu estou agora... Participei. Já é você? Ah, então eu gostaria também de ler um texto seu aqui. Memória e Cravos, Neisi Oliveira. Enquanto vocês vão pensando nas flores e nas cores, eu vou ler. Memória e Cravos, Neisi Oliveira. Meu avô gostava de cravos, assim ao menos minha mãe dizia. E voltávamos da feira com um cravo vermelho, que eu escolhia numa lata e o moço enrolava numa folha branca grossa. Quando meu avô morreu, eu tinha 6 anos e talvez tenha imaginado essa história de cravos e feira, mas lembro do rangido de seus chinelos e das marcas de suas mãos nos móveis. Tenho pensado no meu avô. Acho que de tanto ouvir a palavra estrangeiro, ele não queria ser, embora fosse ligado de sangue e alma ao país que nasceu. Minha avó contava que ele gostava de subir de bondinho ou corcovado e levava minha mãe com ele. Essa história é só porque vi um cravo vermelho, como os que ele gostava. Achei isso aqui tão lindo. Eu reli ele essa semana, né? E daí, quando eu vi no 32ª Letras Mulheres, eu falei, Neisi Oliveira, será que é a própria? Oh, que prazer! E eu separei uma também da Elciana, que está no Coletivo Marianas, do livro Nutrisia, Caminhante. Ele também me ajudou um dia que eu reli, né, de novo essa semana, a voar. Caminhante, Elciana. Hoje sei onde piso, olho para frente e sinto meu chão. Desvio dos cacos, ando sem pressa, aceno com a mão. Em caminhos espinhosos, desvio para os lados. Fico na ponta dos pés para diminuir a pressão. Quando farpas me ferem, sento numa pedra e retiro. Não resmungo, não desisto, nem vou por onde querem. Hoje, confio em mim, no meu instinto, na minha força. Sou dona do meu mundo. E se surgirem obstáculos, aprendi a voar. Bravo para as duas. Agora me contem as flores que vocês gostam e as cores. As flores, eu tenho uma que ela é simbólica para mim, que é o jasmim, que eu falo dela num poema, porque é a flor que me remete à minha infância. A casa da minha avó paterna, ela tinha na entrada 3 pés de jasmim. Travou o vídeo da Elciana bem no jasmim. Neisi, qual que é a sua enquanto a Elciana não volta? Gente, eu sou a louca das plantas, né? Então eu adoro flor. Assim, acho que eu nem sei dizer uma preferida. Assim, eu gosto muito dos jasmins também. Gosto dessas florzinhas laranjas da capuchinha, eu acho lindas. Gosto de rosa, eu gosto muito de flor. E assim, quando eu escolhi a cor do meu livro, uma amiga da minha filha falou assim: mas você tem que botar lavanda, você é a cara das lavandas, dos alfazemas que tem aí nessa casa. Eu falei, gente, então fica aí a cor e a flor. Até onde vocês ouviram? Obrigada. Eu percebi que caiu aqui. Deu para ouvir que eu gosto do jasmim? Jasmim. O jasmim, então, por conta da casa da minha avó e por conta do cheiro que remete à minha infância, né? Apesar de que hoje em dia eu não vejo muito jasmim. E até tem uma foto que eu tô menina lá com jasmim na minha orelha, e eu escrevi um poema sobre esse que a Carla até agora há pouco falou sobre ele, né? A menina que me acena, que é um poema que me traz toda essa memória afetiva da menina que se transformou em mulher hoje, e de todo esse período, toda a transformação, por conta que
pela qual eu passei, né? A cor eu gosto muito do vermelho. Aí, quando a gente foi escolher a cor no livro da coleção, o vermelho já tinha saído, né? Falei, tá bom, então eu vou pro rosa. E eu fiquei com o rosa, achar que é uma cor que eu também gosto. O vermelho tem duas aqui, a Daisy e a Rita, que estavam com vermelho. Tem a Maria do Rocio, que também queria vermelho. Eu também queria É vermelho. uma cor simpatidíssima, né? Mas, enfim, e agora o e-book da Nezi, ele saiu meio dourado, porque também foi uma interferência minha pelo seguinte, porque dentro do e-book a gente conseguiu colocar o tarô, que é as lâminas da Mãe Terra, criados pela Nezi, eles têm toda uma cor dourada, e eu fiz meio que um jogo quando eu estava diagramando, e caiu a Mãe Douro. Você caiu umas 3 vezes, sabe quando você repete o jogo de tarô? Eu falei, gente, tem que ser uma cor dourada. Então, foi do lavanda, né, que era da versão impressa, foi para a cor meio dourada, que é o que conseguiu ser reproduzida na web, porque teve essas 3 lâminas. E as cores que ela utilizou nas lâminas tem muito do castanho, do dourado, lâminas da Mãe Terra, então tinha as cores da Terra, né? A cor é extremamente importante para a gente decidir também, assim como as palavras, as cores também nos definem, né? Então, Carla, se quer pontuar alguma coisa? A Carla levantou o dedinho. Sim, eu lembrei que a Cissa participou do Elas São de Marte, Mulheres Sem Censura. E daí eu estou fazendo censura aqui porque tem o sumário do quente, tem o super quente e fervendo. Só que eu acho que para esse horário, Cissa, vamos ficar só no quente, tá? Tá bom. Néctar. O jardim secreto guarda um sabor, oculto em cálice com doce seiva. O líquido de uma íntima flor que irá se misturar com a saliva. Frente a ela, um homem emudece. Aos seus encantos, ele se rende. Dobra-se em silêncio, faz sua prece. São tantos apelos que ele atende. Exala um cheiro que o hipnotiza e umedece, emanando imenso calor. Com carinhos, abre-se dádiva flor. Através dela, um corpo se exorciza. A bela orquídea de pétala rosada não sucumbe nem aos golpes da espada. Tá no quente, hein? Tá quente, gente. Quente. Muito bom, né? Então, a Fran está avisando aqui que nós já tivemos praticamente 1 hora de gravação, né? Então, se mais alguém quer falar alguma coisa para a gente dar o encerramento da sala, né? Mas acho que ficou bem, bem nítido a poética das duas autoras. Alguém quer fazer um pronunciamento aqui para a gente encerrar? Só dar os parabéns para a Andréia pela iniciativa, os e-books, a alegria, né, de poder uma inovação para as Marianas, e dar os parabéns para as duas. Eu admiro as duas, né? A Oceana eu admiro desde que eu a conheci, os textos eróticos, coisas que eu não tinha coragem de escrever. E eu acho que ela foi incentivadora, que agora eu tenho escrito mais coisas mais sensuais, né? E a Neisi, não precisa nem falar, a Neisi tem uma conexão espiritual com a Neisi. Acho lindo, assim, a capa, né, achei muito bonito, e o título que a Oceana, o título que a Oceana explicou, assim, junção, né, de nutrição e poesia, eu achei maravilhoso. Então é isso, só faltou chapéuzinho para mim, né, não sabia que... Mas eu acabei me atrasando um pouquinho, ainda bem que deu para participar. Muito obrigada, parabéns, tá bom? A todas. Eu agradeço a participação da Janice, né, da Mari, que a gente não tinha tido a oportunidade ainda. E você quer falar alguma coisa, Mari, para encerrar? Está desligado o seu microfone, Mari. Só ativar o microfone. Tá. Eu estou no Grupo Marianas há um tempo já, acho que foi a Rita que me convidou, que pediu a você, Andréia, para me colocar, não lembro muito bem, né? Já participei de algumas reuniões lá no café,
Hoje também quase me atraso, né? Tenho alguns problemas de conexão, estou trabalhando em home office e às vezes eu me atrapalho para participar do grupo. Gostei bastante do encontro, eu não só conheço a Neisi do Facebook, é minha amiga, e a Elciana conheço pessoalmente, mas não tem tanta intimidade, e, e também no Facebook. Acho o encontro bem válido. Agora fiquei até pensando no meu e-book, também não tem nenhum livro publicado, só uma página, que é o Poemas de Instante. E como a Rita, eu também sou militar, mas do Exército, professora, capitão professora, e, nossa, foi um momento muito gratificante participar agora, de alguma forma, do encontro, né? E estou bem emocionada, tanto que eu não consigo falar muito. Nossa, Andréia, parabéns, parabéns, meninas. E é isso. Obrigada pelas palavras. Deem sempre sugestões lá no grupo secreto dos dias que vocês podem mais para a gente adequar, né? Quando a gente tem um encontro presencial, a gente depende da agenda do estabelecimento comercial, né? Mas nos encontros virtuais a gente pode adaptar a nossa agenda. Então, vamos ver se vocês têm uma sugestão também para os próximos Letra de Mulher, sugiram, né? Acompanhem lá o canal e provavelmente de novembro vai ser o lançamento da Priscila Prado, né, que ela não pôde participar aqui com a gente, ela que é a principal responsável pela organização do Letra de Mulher, e as outras, a Laura também teve o e-book, tem o meu também, a gente pode fazer uma sala, mas vocês sempre, se quiserem ler alguns outros poemas que têm relação, a sala está sempre aberta. Agradeço a Fran também, porque ela está gravando tudo isso, e daqui a pouquinho a gente já disponibiliza lá o link para o YouTube. Agradeço a todas e até o próximo encontro, gente. Até. Tchau, tchau. Obrigada.